do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao currículo da nossa escola dominical. Durante um período faremos essas aulas por meio de mídias eletrônicas. Nesse semestre estudamos a revista É Tudo Sobre Jesus, que trata da apresentação de Cristo por meio do Velho Testamento. Hoje teremos a aula de número 6, Jesus, o Bom Pastor. Que Deus nos abençoe. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 23, que é o texto básico da nossa lição. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ó meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, seu Espírito haja poderosamente aqui nesse momento, nesse estudo, Pai. Que tudo que for dito aqui seja para a glória e honra do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, para a edificação de cada irmão que está assistindo aí. Então, em nome de Jesus é que nós oramos e te pedimos, Pai. Amém. A introdução da nossa revista, ela trata, nós chamamos da condição humana. Nós sabemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a Bíblia também narra um outro evento, né? Que é a entrada do pecado no mundo. E o pecado ele acaba interferindo nessa condição. O que nós vamos colocar como introdução ao nosso assunto são dois aspectos dessa queda do homem por conta do pecado. O primeiro trata da fragilidade com que se encontra esta condição do homem. Fragilidade em que sentido? Né? Na verdade, nós somos abalados por muitas coisas. Né? Você vê, por exemplo, que esse período que nós estamos vivendo, por causa de um vírus, todo o transtorno que isso está gerando. Desde a questão das mortes, desde a questão de toda a preocupação, até a angústia de se viver nessa quarentena, todas aquelas expectativas que existem, frustrações. Então você vê que às vezes eventos inesperados, eventos bem improváveis, eles interferem muito na nossa vida, mudando às vezes até o curso das coisas, né? Então você vê que angústia, incertezas, doenças, crises existenciais, luto, entre outros, né? A nossa condição humana é uma condição de muita fragilidade. A Bíblia fala muito disso, né? Dois versículos que eu separei. Esse primeiro, Salmo 39, 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade, condição humana, por conta do pecado. Né? Outro, em Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Meus irmãos, essa é a primeira característica que eu gostaria de falar sobre a questão da condição humana por conta do pecado. Mas isso não basta. Existe uma outra característica também muito
interessante e que influencia muito a nossa vida e a nossa condição humana sujeita a isso, é a inclinação ao mal. Paulo mesmo fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? A Bíblia fala muito sobre isso. Eu separei alguns versículos, por exemplo, Salmo 53, 2, versículo 2, versículo 3. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, todos. Né? Não há quem faça o bem, não há nem sequer não há um que faça o bem. Também lá em Eclesiastes, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Há maldade durante a vida e ele continua insistindo nessa maldade rumo à morte. E o Jeremias 17, 9, muito conhecido, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E olha só esse trechinho, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então esses são os dois aspectos da condição humana por conta do pecado. E olhando para essas duas condições, a Bíblia, vários textos bíblicos acabam criando uma metáfora, uma figura para descrever o povo e colocar o povo de Deus e utilizar essa figura, essa representação, essa metáfora, né? Simbolizando o povo de Deus. E qual é? A ovelha. A ovelha. Eu não entendo nada de ovelhas, mas na pesquisa que a gente faz, né, pesquisando e os comentários que a gente ouve, dizem, você tem qual a característica da ovelha? Dentre elas, primeiro, ela é muito suscetível a se machucar sem muito esforço. Quebra a patinha, bota o focinho onde não deve e acaba se machucando. Tem que ter sempre alguém cuidando da ovelhinha, que ela se machuca com muita facilidade. E a outra característica dela, facilidade em se desviar do caminho. Né? Ela tem muita facilidade em se desviar do bando. O bando está num rumo, ela se desvia, ela sai do meio dos outros, né? Ela se desgarra ali do rebanho, né? É a ovelha desgarrada. Quantas vezes se ouve esse termo, né? Meus irmãos, e a Bíblia usa então essa figura, essa imagem para simbolizar o povo de Deus. E essas são as duas características por conta do pecado: fragilidade e inclinação para o mal. A facilidade que nós temos de nos machucar e também a facilidade que nós temos de nos desviar do caminho. Se você olhar, nós temos aqui 2 versículos que falam sobre essa questão. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o quê? Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A Bíblia comparando o povo de Deus às ovelhas, né? Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Mas o interessante dessa introdução, meus irmãos, é apontar para essa definição que se dá e o porquê, né? E o porquê que a Bíblia traz essa definição para o seu povo, né? Mas também nos atentarmos para o seguinte: a nossa lição vai mostrar que Jesus se revela como pastor do seu povo. Essa revista, então, ela é dividida em 2 capítulos e dentro desses 2 capítulos veremos como Jesus se revela como pastor do seu povo. Muito bem. Lá no capítulo 1 da revista, nós vamos dividir em dois tópicos, né? O título do capítulo é Um Salmo de Davi, Pastor. Davi era um pastor. Né? Você vê que quando Samuel vai à casa de Jessé, pergunta onde estão os filhos, todos estavam ali, uns guerreiros e tal, só faltava um, quem? Davi. E onde ele estava? Pastoreando as ovelhas. Então, esse salmo ele é escrito por alguém que conhecia a profissão, sabia de todas as deficiências, as fragilidades do rebanho e sabia também os perigos que o pastor enfrentava e a postura que o pastor tinha que ter para defender, sustentar as suas ovelhas. Né?
Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar nesse texto é quando Davi fala: o Senhor é o meu pastor. Então, Salmo 23, versículo 1, a primeira parte do versículo 1. Então, note o seguinte, que nessa primeira parte, Davi começa o Salmo e ele expressa o seguinte pensamento, né? Davi, ele afirma conhecer o pastor da sua vida e ele tem certeza de que o conhece bem. Davi sabia quem era o pastor. Davi conhecia o pastor. E em conhecendo o pastor, ele sabia quem ele era também, como ovelha. Davi sabia quem era o seu Deus, o que era seu Deus, né? Quem era, onde estava o seu Deus e quem ele era diante de Deus. Muito interessante isso, né? Então, você vê que Davi ele começa falando essa afirmação de Davi, ela tem a ver com o conhecimento de Deus. E a ideia de conhecer Deus, ela é perseguida por todo a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Você vê por vários momentos profetas exortando o povo ao conhecimento de Deus. Você vê, por exemplo, lá em Oséias, né? Oséias, ele chega ao povo e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, estamos conhecendo, mas não vamos parar, vamos continuar a conhecer esse Deus, né? Vamos continuar o conhecimento. E você vê que o próprio profeta Oséias, ele fala que o povo se perde por quê? Porque não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Quer dizer, o povo se perde porque não conhece a Deus, né? Olha que interessante, né? Mas você vê que Pedro também, uma passagem maravilhosa, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, parte A. Pedro, ele exorta o seu povo, ao final, bem no finalzinho da segunda carta dele, ele exorta o povo falando o seguinte: antes crescei onde? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê Antigo e Novo Testamento, né? Ambos falando a mesma coisa, conhecimento de Deus. Agora, então o que daria para a gente pensar? Conhecer é uma condição fundamental na vida do crente. Conhecer a Deus é uma condição fundamental na vida do crente, né? E tem uma passagem que eu gostaria de chamar a atenção para isso. Está lá em Mateus capítulo 7. Os irmãos vão lembrar dessa passagem, né? Jesus está falando para os seus discípulos e ele faz a seguinte observação: que naqueles dias muitos chegariam até ele dizendo: Senhor, em teu nome nós pregamos o evangelho, em teu nome nós realizamos milagres, fizemos várias coisas em teu nome. E Jesus diria, né? Longe de mim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Aí você me pergunta, mas peraí, mas Jesus sendo Deus, como que Jesus não conhece a pessoa? É porque aqui ele não está falando um conhecimento de eu ouvi falar, eu sei quem é. Não é disso que se trata. Aqui Jesus está falando da seguinte maneira: eu nunca tive um relacionamento com vocês. Eu nunca tive intimidade com você. Você nunca foi para mim um filho e eu nunca fui para você um pai. Nós nunca tivemos essa relação. É disso que se trata. É disso então que a Bíblia nos chama a atenção. E é exatamente nesse ponto que Davi está tocando. A ideia do relacionamento, da intimidade com Deus. O Senhor é o meu pastor, eu sei quem é esse Senhor, eu me relaciono com Ele, eu tenho intimidade. E é assim que Davi começa o seu salmo. Um segundo aspecto desse texto também está lá no versículo 1, a segunda parte do versículo 1. Alguns estudiosos dizem que Davi, quando escreve esse cântico, ele estava num momento muito atribulado da vida dele. Ele estava fugindo do rei Saul. Então, em uma pastagem, assim, num lugar muito fácil dele ser encontrado com os seus soldados, né? Eles encontram ali um bosque, uma floresta, né? Algumas árvores e tal. E eles se escondem ali, eles são cercados ali pelo rei Saul com o seu exército, né? Apesar de ser um bosque, várias árvores, mas não tinha nada para comer. Não tinha nada para comer, era um lugar estéril, desolado, e ele sente ali, de fato,
vulnerável, né? Aquele sentimento de impotência, achando que ali poderia ser o seu fim, né? Então ele olha para aqueles passos e ele relembra então do seu ofício, o ofício de pastor. E então alguns estudiosos acreditam que nesse momento ele tem então escrito o Salmo 23. Fazendo uma pesquisa sobre os escritos hebraicos, em quase todos a gente encontra a mesma tradução. O Senhor é meu pastor, Ele não faltará a mim. Então você poderia pensar, puxa vida, mas a nossa tradução está errada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não necessariamente, meus irmãos. Por quê? Porque se você olhar, também os estudiosos dizem que essa palavrinha, o meu pastor, também ela se confunde com uma outra palavra, meu pastor e pastagem. Dessa maneira, você consegue pensar em duas traduções possíveis para esse mesmo texto, né? O primeiro seria, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quem não faltará? O Senhor, né? E tem sentido você pensar dessa maneira. Por quê? Porque todo o demais versículos, eles tratam da presença de Deus, né? É sempre Deus que me guia, é sempre o bordão de Deus, eu andando no vale da sombra da morte, mas não temerei porque Ele está comigo. Quer dizer, então Ele não me faltará. Quem não faltará? O Senhor. O Senhor não me faltará, independente das circunstâncias. Então essa é uma tradução possível. Outra tradução também possível, quer dizer, o Senhor, ó Senhor, né? Pastagem não me faltará. E ele está falando então de quê? Da provisão de Deus. Então, primeiro a proteção e o segundo da provisão. Você vê que as duas coisas elas cabem no mesmo versículo, as duas traduções. E elas duas têm sentido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque Ele está comigo. Mas entenda bem. Onde é a ênfase? Onde está a ênfase do texto? Né? Do não faltar? Não. A ênfase está na presença de Deus em nossa vida. Então, Davi, quando ele olha com a confiança, mas expressando essa confiança em duas características, né, de Deus. Primeiro, na provisão que vem de Deus, o Senhor é meu provedor, e na proteção de Deus, mas acima de tudo, na presença de Deus. Então, é tudo aquilo que Deus pode fazer, mas acima do que Ele pode fazer é naquilo que Ele é, o Deus que está presente, assim como a Bíblia chama Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então, a ideia de Davi, né, a ideia desse salmo é começar no seguinte, que o que importa nessa caminhada é a confiança em quem? Na provisão? Na proteção? Pode até ser, mas elas só vêm em função de quê? Só vem em função da presença de Deus. Estando Deus conosco, né, não temeremos. Né? Meus irmãos, duas passagens são maravilhosas na Bíblia. A primeira está lá em Êxodo 33, versículo 15. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu me arrependi de ter escolhido esse povo, vou matar todo mundo, escolher um povo novo e você vai liderar esse povo, né? Moisés fala, não, Senhor, não faça isso, porque o que dirão do Senhor? O que dirão? Dirão que o Senhor tirou esse povo do Egito para matar no deserto? Não faça isso. Aí Deus fala para Moisés, tudo bem, então não os matarei, só que nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um anjo na frente, você será o guia, você será o líder desse povo, então o anjo vai à frente e você como líder e o povo com você, vocês encontrarão ali tudo aquilo que eu prometi, chegarão na terra de Canaã, terão prosperidade, tudo bem, só que com um detalhe, eu não irei com vocês, terão prosperidade, mas eu não estarei com vocês. Eu não estarei junto de vocês. Aí Moisés, né, numa das passagens, uma das condições mentais mais assim bonitas que eu vejo assim, na Bíblia, ele diz da seguinte maneira a Deus,
se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir, não nos deixe ir. E iremos se o Senhor for conosco. Se o Senhor não for, não iremos. Não faça isso. Não faça isso. É melhor não ter a prosperidade, mas ter o Senhor, do que ter a prosperidade sem o Senhor. Qual seria o nosso êxito em conquistar se o Senhor não estiver conosco? Uma outra passagem maravilhosa é Jesus, né? Quando, após a multiplicação dos pães, ele começa a falar sobre a questão do compromisso em que os seus discípulos tinham que ter com ele. Então ele falava a respeito do beber do seu sangue, de comer da sua carne. Naquele momento Jesus está falando o quê? Está falando do carregar a cruz de cada um, né? Tome sua cruz e me siga. Isso vai além do pão, né? As pessoas estavam ali preocupadas com o pão e Jesus toca nesse assunto. Eles só estão aqui porque houve a multiplicação dos pães. Mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Não é só do pão, né? E daí muitos estão ali. A Bíblia fala que eles ficaram horrorizados e começaram a dizer: isso é um discurso muito duro. Isso é um discurso. Quem pode ouvir isso? Quem pode suportar um discurso desse? E a Bíblia diz que muitos que estavam ali o abandonaram. Aí ele vira para os 12 e fala assim: olha, eles foram embora. Vocês não querem fazer a mesma coisa? Não querem ir embora também? Aí Pedro diz essa frase também maravilhosa. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Vê que Pedro estava com os olhos não no pão, né? Não na prosperidade, não nos bens materiais. Ele estava com os olhos no reino. Ele estava com os olhos em Deus. Ele estava com os olhos nas coisas do céu. Para quem iremos? Se só o Senhor tem a palavra. Maravilhoso, né, meus irmãos? Maravilhoso. Segundo capítulo da nossa revista, ele já trata a revelação de Jesus como pastor. Mas para isso eu queria chamar atenção para um detalhe. Você vê que os cuidados de Deus para o seu povo sempre se manifesta na ideia da presença de um pastor, ou seja, sempre em ter um pastor com o seu povo, alguém para pastorear o seu povo, né? Por vários momentos do Antigo Testamento, a preocupação de Deus, os cuidados, né, de Deus para com você, eles se manifestavam nesses questionamentos, né? Onde está o pastor? Quem é o pastor? Qual é a ação do pastor do povo? E aí, essa questão do pastoreio, ele sempre se referia a várias pessoas, ou a um profeta, ou a um rei, né? Ou a um sacerdote. Sempre era alguém que Deus enviava para ser o pastor do povo. Então, por vários momentos, nós temos essa figura aparecendo com uma manifestação da preocupação de Deus para com o seu povo, né? A primeira delas que eu separei aqui foi quando Moisés ele sobe ao monte, Deus fala para ele: olha, você vai avistar a terra prometida e vai morrer. Qual é a oração de Moisés? Moisés, o intercessor, né? É uma das características dele, né? Um líder, um salvador, né? Um intercessor. Moisés, ele era um tipo, só para os irmãos lembrarem, tipo, são figuras que vão aparecendo ao longo do Antigo Testamento e que vão apontando para Jesus. Esses são os tipos de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo e nesse momento essa característica dele se manifesta como intercessor. Então ele sobe ao monte, ele sabe que ele ia olhar para a terra prometida e ia morrer. Então qual que é a oração dele? Ele falou: Senhor, então eu vou morrer, mas não prepare um outro líder, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Interessante. Uma outra passagem
que faz a referência à ausência de um pastor, está nessa passagem de Micaías, do profeta Micaías, quando ele recebe o ultimato do rei Acabe sobre uma profecia. Ele pede, não, faça uma profecia verdadeira, né? E o que Micaías faz? Micaías faz a profecia sobre a morte dele na batalha, né? Mas é interessante como que Micaías se refere a esse rei. Então, ele diz o seguinte: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Se, no primeiro caso, Moisés estava falando sobre um líder religioso, um líder espiritual, né? um líder até político ali, do povo no deserto, aqui o profeta está falando de um rei, especificamente da ausência do rei. A ausência do rei era equivalente à ausência de um pastor para o povo desassistido. Em Ezequiel, existe uma passagem também bem interessante, só que o profeta aqui, ele está se referindo aos líderes espirituais especificamente. Aqueles que eram responsáveis por orientar o povo sobre as práticas religiosas, sobre as condutas religiosas, né? Sobre a vida diante de Deus. Então Ezequiel está exortando essas pessoas. E esses líderes são chamados de pastores. Tanto é que se você pegar a referência que existe na Bíblia, como um subtítulo era a respeito dos pastores infiéis. Então o que Ezequiel está falando? Que por conta da conduta dos pastores, né, qual que é o efeito disso? Assim se espalharam, quer dizer, o povo se espalhou por não haver pastor. Então, o povo de Israel se espalhava por quê? Porque aqueles que eram responsáveis por isso, aqueles que tinham a incumbência de cuidar da vida espiritual do povo, não estavam fazendo. Uma outra passagem também, e demonstra sempre a preocupação, esses cuidados, né, de Deus para com o seu povo e com relação à presença de um pastor, é quando Jesus ressuscitado, ele confronta Pedro. Uma das passagens mais bonitas que tem na Bíblia, quando Jesus chega para Pedro e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E o interessante é que nas 3 vezes Jesus condiciona o amor de Pedro ao cuidado com as ovelhas. Pedro, tu me amas? Então cuida do meu rebanho. A segunda vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele fala, amo. O Senhor falou, então apacenta as minhas ovelhas. Então a preocupação é sempre com o rebanho de Deus, é sempre com as ovelhas, sempre o pastor cuidando do povo de Deus. E na última referência aqui é o próprio Pedro, Pedro que chama a atenção dos outros presbíteros. Inclusive ele fala, vós presbíteros como eu. E ele fala, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Meus irmãos, então notem bem, é sempre assim, os cuidados de Deus para com o seu povo se manifestam onde? Na presença, na existência de um pastor. E aonde queremos chegar com isso? Nós queremos chegar nessa passagem que está lá em Marcos capítulo 6, mas que também existe em Mateus e em Lucas. Os relatos são bem parecidos, são os evangelhos sinóticos, talvez escrito um pouco diferente, tem alguns versículos escritos de forma diferente, mas a ideia é a mesma e as passagens são as mesmas. Mas qual é o contexto dessa passagem, Marcos capítulo 6? Basicamente essa. Herodes era o governante ali da Galileia, o tetrarca da Galileia, um tirano, e o que ele faz? Ele manda matar João Batista, que era o último profeta do Antigo Testamento. Então essa passagem se dá que alguns discípulos vão e eles sepultam João Batista e vão ao encontro de Jesus e falam o que havia acontecido. Falam com Jesus. Jesus recebe esses discípulos, ele acolhe esses discípulos e sai com eles no barco, só que uma multidão vai atrás. Então olha só, essa multidão que vai atrás de Jesus, eles estão vivendo o mesmo contexto. Que era o quê? Quem era o governante? Quem era o rei? Quem era o responsável em proteger esse povo? Herodes. E Herodes era o quê? Um tirano. Seria um pastor? Jamais. Jamais seria pastor. Jamais seria o pastor de Deus para aquele povo.
Jamais seria ele o responsável em cuidar daquelas pessoas, em dar provisão para aquelas pessoas, né? Por outro lado, o profeta, né, João Batista, morto, já não era mais entre eles, né? Então, sem um profeta, sem um pastor, sem um líder espiritual, sem um rei, sem um pastor, né? E o que em Marcos fala? Que ao desembarcar, viu Jesus a grande multidão. E o que acontece? Compadeceu-se deles. Jesus se compadece daquele povo. É Deus se compadecendo das pessoas que estão ali. Agora, por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Não tinham um rei que os acolhesse, que os protegesse, né? Que os desse abrigo, que os guiasse. E não tinha o profeta. Não tinha aquele guia espiritual. Eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadece daquele povo. É o cuidado de Deus para com o seu povo. Eles não tinham pastor. Mas diferente de todos os outros textos, diferente de todas as outras passagens anteriores, o que Jesus faz? Então Jesus passa a ensinar. E é assim que Marcos descreve. Jesus se compadece do povo porque era um povo como ovelhas que não tinham pastor. Então o que Jesus faz? Ele se revela como o pastor. E ele passa então a ensinar, né? E é interessante que na sequência o que a gente tem? A gente tem a multiplicação dos pães, o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Olha, meus irmãos, lembra no começo do nosso estudo que nós falamos a respeito do Salmo, a confiança que Davi depositava em Deus, tanto na provisão de Deus, né, na provisão como na proteção, mas também na presença de Deus. Então, nessa passagem, Jesus se revela como o pastor, oferecendo o quê? Oferecendo sustento, oferecendo pão, né? Oferecendo o alimento, mas também o alimento espiritual. Não só o alimento para o corpo, mas também o alimento para a alma, né? E é interessante, meus irmãos, que na sequência, né, Marcos, o evangelista, né, Marcos, ele faz um paralelo que chama mais atenção ainda para essa questão, né? Lá no versículo 39, Jesus, antes de fazer a multiplicação, o que ele faz? Jesus então lhes ordenou, todo o povo que estava ali, né? Ordenou que todos se assentassem em grupos sobre quem? Sobre a relva verde, né? Se você voltar lá em Salmo 23, versículo 2, a primeira parte, ele me faz repousar em quê? Em pastos verdejantes. Né? Sutilmente, Marcos faz essa referência ao Salmo 23. E assim, meus irmãos, existem várias passagens em que no Novo Testamento apresentando Jesus como o pastor. Eu acredito que quando nós comentamos sobre Jesus, o bom pastor, o irmão tenha pensado nessa passagem, né? João 10, versículo 11, onde Jesus fala, eu sou o bom pastor. E um detalhe, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele equaliza, né? Jesus, ele afina, ele dá uma lapidada nessa ideia do pastor, né? O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, não aquele que coloca a vida em risco. Não. Além disso, Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas. É isso que faz o bom pastor. E ele foi o único que fez isso. Ele deu a sua vida na cruz para que nele fôssemos justificados, nele nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados, nele tivéssemos a salvação. Então, ele entregou a sua vida como bom pastor. Uma outra passagem que existe no Novo Testamento, está lá em Apocalipse, né? Quando João fala, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará. Para onde? Para as fontes da água da vida. Se você lembrar, meu irmão, lá do Salmo 23, versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Em vários trechos, momentos da Bíblia, Jesus se revela e a Escritura também vai revelando Jesus como o verdadeiro pastor, como o bom pastor, como o supremo pastor. Como conclusão da nossa lição, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, assim como o João 3,16, o Salmo 23 talvez seja a passagem mais conhecida da Bíblia. Só que
Mais do que conhecer o Salmo, nós precisamos conhecer o pastor a que esse Salmo se refere. E do fundo do nosso coração, desejar a presença dele em nossa vida. A exemplo do apóstolo Paulo, ele escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, temos que saber em quem nós temos crido. Ou seja, Jesus, o pastor de nossas almas. As questõezinhas para você refletir. A primeira bem simples. Você conhece o pastor do Salmo 23? E a segunda. Sua atenção ela tem se concentrado onde? Nas coisas que não lhe faltarão? Ou na presença desse pastor na sua vida? Que Deus lhe abençoe. Bom domingo e boa semana. Amém.